edificando a sua igreja. A ideia de igreja hoje é uma ideia muito ruim, porque é uma ideia de placa, é uma ideia de instituição, é uma ideia meramente jurídica e política. E ela foge dessa ideia original de povo, que é tirado do mundo, separado para ser povo de Deus. A igreja, portanto, ela não é meramente uma placa. Ela não é igreja de Deus em Cristo. Ela não é Cojique. E como ela não é Cojique, como ela não é igreja de Deus em Cristo, ela não é nenhuma outra placa que você possa conhecer. Eu contei outro dia, disse que os irmãos estavam lá no céu, tendo uma visão, e ele dizia: quem é que está entrando aí? E alguém dizia: está entrando assembleiano, o anjo dizia não. Está entrando metodista, o anjo dizia não. Está entrando cristão do Brasil, o anjo dizia não. Está entrando adventista, o anjo dizia não. E ele foi ficando desesperado, e ele disse: quem é que está entrando no céu? E o anjo diz: o salvo, lavado e redimido. A igreja não é outra coisa. A igreja é povo de Deus. A igreja é cidadão da família de Deus. Sente alegria, dê o seu melhor glória agora. A palavra edificar, ela nos arremete a uma ideia de singularidade e de pluralidade. Toda casa, ela é feita, todo edifício, ele é feito de individualidade e ele é feito de pluralidade, porque ele é feito de tijolo em tijolo, ou de tijolos em tijolos, que formam uma unidade com muitos tijolos. Então a casa, ela é simultaneamente feita de individualidades, de unidades, mas ela também é feita de pluralidade. E quando ela está pronta, não são as individualidades que são vistas, mas são as pluralidades. Uma casa, ela não é uma pessoa. Uma casa não é duas pessoas. Uma casa é chamada aqui no contexto de Paulo de todos. Todos. Então ninguém na igreja de Jesus pode se ver individualmente. Ninguém na igreja de Jesus é colocado individualmente. Ele é colocado para fazer parte do todo. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga: você faz parte do todo. Eu gostaria que você visse ou lesse essa palavra no capítulo 2 de Efésios, junto comigo, onde está no versículo 22. Portanto, já não sois estrangeiros, 19, e adventícios, mas concidadãos da família do santo e membros da família de Deus. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo Jesus é a pedra angular, nele bem articulado, todo o edifício se ergue como santuário santo do Senhor, e vós também sois edificados nele, para ser habitação de Deus no Espírito. Amém? Nós temos um problema de egoísmo. E como nós estamos pregando nessa noite para uma igreja que está em construção, eu quero falar assim com bastante tranquilidade. Nós precisamos resolver problemas de egoísmo. Precisamos resolver problemas de individualidade. Não é a individualidade que constrói a igreja, é a pluralidade. A individualidade é parte, mas ela é parte para se chegar ao todo. Então cada parte, ela é sumamente importante na sua individualidade para fazer parte do todo. Amém? Talvez isso não tenha muito sentido se discutir ou se falar,
Mas quando nós ouvimos Jesus dizer: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus também tem em mente o seguinte: a visão dos apóstolos com quem ele estava conversando naquele momento era uma visão unifocal, era uma visão de uma coisa só, era a visão de um povo só. Para eles, povo de Deus não era o mundo, para eles, povo de Deus não eram os gentios, para eles, povo de Deus eram os judeus. E unicamente o povo que tinha direito às promessas de Deus eram os judeus. Esse pensamento, ou essa visão unifocal, ficar focado em si próprio, ou na sua própria natureza, é uma coisa que abstrai e impede Deus de agir como Ele quer agir. Impede Deus de fazer aquilo que Ele quer fazer. Porque todas as vezes que o homem quer fazer alguma coisa, geralmente ele não pensa no todo. Ele pensa em si e pensa nos seus. E exatamente isso não é fator de união. Isso não é fator de agregação. Isso não é fator de restauração. Isto é fator de desunião. Isto é fator de destruição. E quando Paulo